Boa tarde, gente linda. Como vão vocês? Saudade de fazer uma live, né? Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas, constelação familiar, Axis Consciousness, sanação, sou fisioterapeuta, osteopata, enfim, né? Uma gama de ferramentas para que tu possa ter mais qualidade de vida, né? E hoje o assunto aqui é constelação sistêmica. Estou aguardando, né, a minha parceira de live, que vai ser a Val Machado, que também é minha parceira num projeto, que não é projeto, né, é uma criação nossa, que é o Constelação, onde a gente trabalha associando as nossas duas técnicas de constelação, a minha e a dela, ao mesmo tempo. E além disso, a gente faz a liberação da ancestralidade quando a gente faz a constelação. Então, se tu não assistiu nenhuma live nossa falando sobre isso, sugiro ir nos nossos perfis, né? Ou ir no YouTube e dar uma olhadinha. Hoje a live, a Val já chegou, ao que mais é possível. Hoje nós vamos fazer uma live novamente a respeito do seriado Uma Nova Mulher, que está sendo transmitido através do Netflix. E o tema de hoje é aborto, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de como isso apareceu no seriado, né? Em que parte do seriado apareceu e da nossa visão sistêmica a respeito desse assunto. Aguardando a Val chegar, então chegar ela já chegou, né? Aguardando ela entrar. Oi, Val. Olá, boa noite. Boa noite, Bato. Tô bem, ó. Boa tarde. Totalmente fora da linearidade, né? Total, Exatamente. total. Te apresenta para nós, Val, que eu já me apresentei. Tá. Eu sou Val Machado. Oi, Karen. Trabalho com diversas ferramentas energéticas, né? Entre elas a constelação familiar, né? Que é o nosso foco da live hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de constelação. Então, bora lá, né, falar um pouco sobre essa série incrível, né, que nós consteladores, né, amamos, que é a série Uma Nova Mulher, né, que tá na Netflix. É isso E aí, fica a sugestão para você que não assistiu essa série, vá assistir. vai Para você que assistir. não conhece constelação, que tem medo de constelar, dá uma olhadinha nessa série que ali mostra, né, como que funciona, onde que entra essa questão da ancestralidade nossa, do nosso lugar no nosso sistema familiar. E quando a gente não olha para isso, não está no local certo, o que que isso gera de consequência no nosso dia a dia? Ali tá, tipo, de uma maneira bem simples, né? A escritora conseguiu transmitir através desse seriado. E é bem Seja interessante, né, bem-vindo. que, né, o nome é Uma Nova Mulher, né, e ela conheceu a constelação há 5 anos atrás, né, ela foi participar de uma constelação familiar, né, a autora, né, e aí se apaixonou, né, e aí ali ela começou a estudar um pouco de constelação, e aí foi criando os personagens, né, com possibilidades que poderia acontecer, né. E aí também é Sim. engraçado que durante, né, o início eles fizeram, constelaram, né, os personagens, né, os atores para verem quais personagens que eles iam desempenhar na série, né? Então isso aí também é muito Que legal. interessante. E isso tem um pouco a ver quando a gente forma um grupo, né, Val? Que a gente Exatamente. percebe que aquele grupo que se reúne, como eu já disse no início dessa live, eu e a Val, a gente tem essa nossa criação, que é uma coisa bem especial, que surgiu com a gente, né? Que é associar a constelação familiar com a liberação dos ancestrais, né? Essa liberação de ancestrais é um curso, é uma especialização que tanto eu quanto a Val a gente tem, do Axis Consciousness, que é conversando com as entidades, e a gente associou, a gente agregou no nosso atendimento de constelação essas facilitações, porque a gente percebeu que muitas vezes, ok, tu coloca a pessoa que está aqui naquele campo e ela encontra o lugar dela, mas como fica a energia do ancestral, que também é mexida e movimentada quando a gente faz a constelação? Então, com essa nossa técnica, o que que acontece? A gente mostra, né, para o cliente qual é o lugar dele
para ele ressignificar de uma maneira muito mais clara, né? O que está acontecendo na vida dele. E aí o campo vai mostrando, não é nem a gente só facilita o processo. O campo vai mostrando o que, que uma coisa, o que, que gerou a situação que muitas vezes é a situação que a pessoa quer movimentar. E a gente sabe que tem muito vínculo com a ancestralidade. Uma das leis, né, do Bert Helling é a hierarquia. Então, quem veio antes é maior, tem um peso muito grande. Só que muitas vezes a gente honra essas pessoas da forma errada, né? Ou esse clã. Então é isso que a constelação mostra. E com a liberação da ancestralidade, além da pessoa que constela ter uma nova escolha de como funcionar a partir das situações, essa energia ancestral que muitas vezes está presa em alguma situação também recebe essa facilitação para poder se liberar disso e fazer uma nova escolha, né? Porque todos somos seres infinitos. E outra coisa interessante, né, que tu falou, né, que honra, né, as pessoas confundem honra como repetir o padrão, né, fazer igual, né, e honra não é isso, né, honra é aceitar como foi, né, aceitar, né, o que aconteceu, da forma que foi, né, sem querer mudar outra pessoa, né, então o ancestral, o pai, a mãe, o vô, a avó, né, foi como foi, né? Ninguém dá mais do que tem, né? De repente a mãe não foi muito amorosa, muito carinhosa, ou o pai foi ausente. Ele só deu o que ele tinha, né? Então aí essa é a forma de honrar, né? E já pegando o gancho do que a Val está falando, hoje o nosso assunto é, a gente vai citar a situação do seriado e vai trazer o tema. Nós já abordamos outros temas aqui, então assim, ó, quem tiver interesse, que gostar dessa live, vai lá e assiste as outras também, né? A última também foi sobre o Tuprak, que é um dos personagens, Sim. e a questão dele com o avô. Hoje a gente vai trazer o tema aborto, onde a gente vai falar rapidamente, né, sobre a história de Tuprak e como ele descobriu que ele já tinha tido um filho que foi abortado pela companheira dele na época. E daí nós vamos trazer esse tema aborto, né? Então, em primeira mão, acho importante, né, Val, a gente trazer aqui. Nós estamos aqui não falando sobre a nossa opinião pessoal, minha ou da Val, a respeito de aborto. A gente não está aqui para defender ou ir contra, para polemizar o aborto. E sim explicando qual é a visão das consteladoras, né? Que a gente aborda esse assunto através da visão sistêmica de Bert Helling, principalmente, que é o pai das constelações, que foi quem criou, inventou a constelação, né? Então, em primeira mão, né? Tirando todo o julgamento sobre o tema. Esse é o nosso convite também para quem for assistir essa live agora ou for assistir depois. Primeira coisa, baixa suas barreiras a respeito de liberar o julgamento e olhar isso como um assunto sério que merece respeito, né? Como a Val falou ali, muitas vezes o antepassado fez da forma que ele sabia fazer. A mesma coisa é uma mulher, por exemplo, que resolve, que é um casal que resolve, né, optar por aborto. Foi a melhor forma que eles poderiam fazer naquele dia, naquele Foi a momento, forma né? que foi como, né? Foi como tinha que ser, né? E o aborto a gente aborda, né, o que é o pertencimento, né? Então é um olhar, né, para o pertencimento, né? Que todo mundo pertence ao sistema, né? Então todo mundo tem que Exatamente. ser visto, né, no sistema. E quando a gente abre a constelação, né, pode não estar revelado que teve um aborto, né? As pessoas às vezes, normalmente não falam, né? É uma coisa escondida, excluída. E isso pode ser um aborto espontâneo ou não, né? E aparece, né, na constelação que houve um aborto, né? E é, O que se faz nesse momento, né? A gente eu através, acho, né, Val, na constelação, a gente começa a ensinar a colocar no lugar, né? Que ele também está ali, a né? olhar para isso, É né? olhar para isso. E o que acontece, Mac, se tu não olhar para isso? Vamos lá, Pois vamos, então, vamos né? colocar, né, para as pessoas que, né, que não têm muita noção. O que Eu acho que acontece? antes da Pegar gente isso, falar sobre isso, quem sabe, vamos contar a contar como é história. que é, para quem não viu o filme, né? Vamos Tá. falar rapidamente dessa questão do aborto. Não sei, tu Quer que eu fala? conte? Posso contar? Começa? O Toprak, né? Ele tava na. O Toprak é um dos personagens, né? Que ele tinha vários Tá bom. problemas, né? Então ele resolveu.
ele começou a participar do grupo de constelação, né? Aí, como ele estava com uma questão com a filha dele, que morava em outro país, e ele não podia ir visitar ela, porque ele teve uns problemas lá e perdeu o visto, né? Eles abriram uma constelação para esse assunto. Aí, na hora que o constelador abriu a constelação, ele perguntou para ele se não havia uma possibilidade de ele ter um outro filho. E ele disse que não havia possibilidade. Por quê? Porque no momento da constelação deu para perceber que existia uma outra criança, né, no sistema dele que ele não estava sabendo, né? Mas aí, tipo, aí ele continuou a constelação. Muitas vezes acontece disso, da gente fazer a constelação na hora, a pessoa às vezes nem sabe, né? Ah, tua mãe perdeu um filho, tua avó perdeu um filho, né? Que às vezes é nesse... Ah, não sei, né? Mas a gente percebe que tem alguma coisa. Aí, com o passar do tempo, acaba descobrindo que realmente tinha, né? Aí, no caso, né, a Ada, que era a namorada dele na época, né? Eles brigaram, né? Porque tinha várias questões lá, ali, né, no sistema dele, que ele não conseguiu ficar com ela, né? Que ele acabou traindo ela. E aí eles se separaram, né? Quando ela descobriu a traição. E aí, logo depois que ela descobriu a traição, ela descobriu que ela estava grávida, né? E aí, no caso, naquele momento, ela optou por fazer um aborto, né? E não nos cabe julgar. E só ficou sabendo disso depois, né? E aí, no E, filme acontece uma coisa muito legal, né? Que eles resolvem acolher, né, essa criança, mostrar, né, que ela existe, como é que foi, mostrar que ela pertencia, né? Então, eles pegaram uma planta, não me lembro, acho uma árvore, e plantaram, né, uma homenagem, né? em homenagem a esse filho que eles não tiveram. E foi muito linda a cena, E né? então, sim, porque é como se ela, naquele momento, ela pudesse vivenciar aquele luto. E ele Sim, também, né? sim. Então, são várias coisas, né? Como a Val disse ali, não nos cabe julgar. Mas, pelo Bert Helling, o que que seria considerado o mais leve para o sistema? Ok, fazer o aborto, né? Porque era o que ela entendeu que era o possível para ela naquele momento, mas a relação do casal tende a se manter mais equilibrada quando essa decisão é tomada pelos dois. E eu e a Val aqui a gente já falou sobre isso, sobre a lei do equilíbrio. Entre casal não existe a lei da hierarquia. Homem e mulher, né? Não existe um maior do que o outro como casal. Existe o que vigora é a lei do equilíbrio. Quando a mulher vai lá e simplesmente aborta um filho que é dos dois, essa lei do equilíbrio, ela sai Foi do... rompida, né? Foi rompida. E a partir dali existem várias consequências. Como eles acabaram não estando juntos, isso foi aparecer depois, né? E aí, Exatamente. quem E assiste a ela série tomou vai uma ver. decisão sozinha, né, também, né? Ela não, né, não teve, tomou a decisão sozinha, né? Então, também, né, isso E também aí, o que que aparece. acontece? Ela conhece um outro homem, se casa com este outro homem e não tem filho, né, Val? Não, ela não Tipo, aceita ter filho. O marido queria muito ter filho e ela não queria de jeito nenhum ter filho. Ela vivia só para a profissão dela, praticamente, né? Eles quase nunca tinham tempo de ficar juntos, porque ela não, né? Ela não tinha espaço para ele na vida, né? Porque para ela um estava filho. com várias questões, né? Também no sistema dela, né? Que ela não conseguia olhar, né? Para o casamento, né? Ela estava olhando para outras questões, né? Que acontece que a gente não consegue seguir a vida quando a gente tem uma coisa que a gente está conectada lá atrás, a gente não consegue seguir a vida. E também essa não honra, essa criança que ela teve também, isso aí também afeta tanto o profissional dela, né? Afeta o profissional da Tudo, pessoa, né? né? Como afeta as relações, né? E mesmo que ela tivesse um filho, digamos que ela tivesse tido um filho, né? Vamos, né? Nesse caso, o que pode acontecer é que essa criança vai ocupar o lugar daquela criança que não nasceu, porque não foi vista, que não foi Porque não honrada. foi vista, né? Porque o Exatamente. que que acontece? Ok, a criança não nasceu, seja de um aborto espontâneo ou um aborto consciente. Só que no momento que a mãe e o pai incluem essa criança no sistema e vivenciam esse luto
olham para isso, essa criança ocupa o seu lugar. Então, qual é a maior importância a partir de um aborto? É incluir essa criança que não nasceu no sistema da família. Então, no momento que ela tem espaço no sistema da família, o próximo filho que vir, ele vai estar no lugar dele. Quando essa criança não é vista, que isso não é olhado, não é vivenciado esse luto, essa criança chega e ela nunca se sente no lugar certo. Exatamente. Ela Né? sente aquela história de tu se sentir um estranho, né, no ninho, né? E parece que não tem força, né, pra vida, né? Parece não, tu não tem força, né? Porque tu não tá no teu lugar, né? A gente só tem E, força no lugar da gente, né? gente, o que a Val falou é simples. Tem até um livro do Bert Helling que diz: o essencial é simples. Exatamente isso. É vivenciar o luto, é trazer a informação para o sistema da família, ou seja, mesmo que daqui a pouco esse É o casal não fique sistema, junto, né? Isso não quer é dizer que tu importante olhar para precise isso. falar pro teu filho, né? Se tu não se sente confortável de falar aquela situação, não precisa falar. Mas sistemicamente tu Mas coloca no inclui, né, sistema. o Por primeiro. isso que, por isso que é legal a constelação, né? Porque na constelação tu inclui, tu faz todo o trabalho e nem precisa, né? As pessoas do sistema saber o que foi feito ali, né? E as coisas começam a se movimentar e a se modificar, né? Isso é muito Sim. interessante. E uma coisa legal também que eu acho que vale a gente trazer, né? É muito mais comum do que se imagina abortos espontâneos, né? Sim. Às vezes a mulher sangra, está no início da gravidez, ela nem fica sabendo. E Sim. isso aparece, é muito comum de aparecer nos Sim. grupos de constelação essas É, situações, né? é tipo, ai, atrasou a menstruação, daí um pouco veio a menstruação e de repente não era a menstruação, né, ali, então, né, porque tem muitas crianças que não vingam, né, e às vezes tu nem sabe realmente, é bem isso mesmo. E o que a E, gente faz? Eu costumo fazer, né, quando eu faço a constelação, se a pessoa se sentir confortável, dá até o nome, né, para essa criança, perceber se acha que se é menino ou menina, né? Então a gente faz, né, todo esse trabalho, né, para a criança ser vista né, se sentir honrada. E aí depois que a gente faz a parte sistêmica, o que a gente faz? Aí a gente faz a liberação da energia dessa criança que não nasceu, a gente faz a liberação para ela ter um outro caminho, né? Que é muito legal isso que a gente faz no nosso trabalho, né? que eu acho assim que explicando para quem não tem ideia nenhuma do que se trata isso. O que que Isso. acontece? Essa criança, como a gente já falou, na constelação a ideia é incluir tudo. Todos, né, tem que ser incluídos no sistema. Então, o que que acontece? Muitas vezes essa criança é uma escolha. Todos nós somos seres infinitos. Então, essa criança que vem, muitas vezes ela já sabe que o tempo de vida dela vai ser só como embrião. Ela escolhe isso por alguma razão, né? Sim. Então, o que que acontece? No momento que ela faz esse papel de vir com aquele tempo contado e é abortada, se essa mãe não vivenciar este luto, não olhar para isso, né? Essa criança fica presa. A energia dela fica presa. Tipo, eu quero ser vista, eu quero ser olhada. Eu vim e cumpri o meu tempo aqui. Eu faço parte do sistema. Então, essa energia fica. Então, quando a gente faz a constelação, a gente faz todo esse movimento com a mãe, ou com o pai, ou com. Às vezes, assim, ó, é um aborto que já está na ancestralidade, né? De uma outra linhagem. Da sua linhagem, mas de uma outra década, às vezes. Sim. E tá tudo certo. No momento que alguém olha para isso, traz para o sistema, tudo se libera, É. né? É E um outro a gente espaço. tem que levar em conta, né, que há muitas gerações atrás, né, uma mulher, né, só poderia ter filhos depois que tivesse casada, né? E aí às vezes acontecia, às vezes até de um estupro ou mesmo, né, ou mesmo de um relacionamento consensual, mas tem engravidado e aí tipo não eram casados, né? E aí o que acontece, né? Acabavam, né, tomando chás, fazendo várias, né, coisas para, né, Para não. para a E a sociedade não gente, ficar de novo, sabendo, gente, né? Ou sem outras, julgamento, às às vezes vezes, muito. até se fechavam, né, até a criança nascer, davam a criança era dada, né? Então, isso, muitas coisas assim aconteciam, né?
E Mas o que é acontece, né? importante? Incluir. E muitas vezes até era a família, né? Sim, Naquele tempo, às vezes até era a própria mãe, que é tipo a representação do feminino que orientava filhas jovens, ó, né? exatamente. O Exatamente. pai. Então, são várias questões aí, né? O importante é incluir. Então, e outra sugestão que a gente pode dar, primeiro, né? O nosso convite é que vocês venham fazer parte do nosso grupo. As nossas constelações, elas em grupo, elas acontecem uma vez por semana. Por quê? Porque quando tu tá no grupo, tu constela uma vez teu assunto e tu tem direito a participar de mais 4 constelações de quem tá no grupo. Então, por bem, o que eu e a Val a gente faz? Quando é em grupo, nunca na mesma semana. Por quê? Porque mesmo quem tá assistindo, aquele assunto vai ficar reverberando. Então, a Sim. gente dá uma semana para fazer uma outra constelação, mesmo para quem for só assistir. E se tu tem vontade assim, Mac e Val, eu não quero fazer minha constelação no grupo. Eu quero fazer, é a primeira que eu vou fazer, eu quero fazer só com vocês. Ok, a gente também faz dessa forma, né? E aí fica mais flexível. Nos Sim. busquem que a gente vê um horário legal, faz a constelação. Inclusive, a gente vai falar aqui nos preços da constelação, porque falar em valor é imensurável o valor que uma constelação É, pode trazer na vida de alguém, né? sim. O valor é E inestimável, né? Tem o preço, né? exatamente. Mas o valor que agrega, né? Então, então, em primeiro lugar, assim, conhece alguém que já sofreu aborto? Tu mesmo já abortou? Tua esposa ou uma namorada já fez um aborto? E daqui a pouco as coisas não andam tão bem quanto vocês esperam? Talvez tenha muito a ver com isso. Como seria marcar uma constelação e ressignificar tudo Até o isso, né? financeiro, né? Outra coisa, Muitas vezes afeta o financeiro, né? Em função disso. diretamente, né? Porque a Dinheiro. gente sempre fala isso. A mesma energia que a gente cria uma vida, a gente cria os nossos negócios, nossos projetos. Então, muitas vezes tu tá preso na culpa, né? E não consegue ir para frente em outras áreas da vida. Mais uma questão também que dá para trazer aqui, claro que essas questões, assim, ó, tem várias, que nem a Sim, gente está trazendo hoje, o assunto é aborto, mas não quer dizer que seja só sim, isso. sim, Mas endometriose muitas vezes é isso, né, Val? É uma lealdade ao clã feminino. Por quê? Porque alguém lá atrás fez muito abortos sim. e ficou com a culpa. Não se Sim. trabalhou para liberar essa culpa. Sim, de repente a gente E tá tem um incluído. ancestral, né, que fez isso, né, ou que colaborou com, né, com pessoas, bom, tem, né, que fica tudo, né, no sistema, né, que Exatamente. colaborou com, né, com pessoas para fazer, então fica, e aí vem uma, aí tu não entende porque de repente tu quer engravidar e não consegue, né, Não ou consegue. E tem engravida e endometriose, pesa, não né? consegue Que, engravidar, então né? tem muitas A lealdades no endometriose tem sistema. muito disso. Que é E a aquela gente história, só eu sabe quero quando honrar. abre o, né, o campo, né, para saber. Então, às vezes, tu faz uma constelação e se resolve isso. Então, olha o valor que tem uma constelação. Para cada pessoa tem um valor, né? Mas essas questões, por exemplo, que eu citei aqui da endometriose, é isso. Oi, Lu, seja Oi, bem-vinda. Lu, Muitas querida. vezes a mulher tem uma endometriose para honrar, né? Por lealdade a uma ancestral que cometeu muitos abortos e que não trabalhou a culpa. Então ela já vem honrando como? Impossibilitando de segurar alguém no seu ventre, né? Porque a endometriose, tipo, Sim, tem muita perda de sangue, não consegue preparar ali, né, o local para gerar uma vida. Isso é um exemplo. Outras vezes que a gente vê direto nas constelações é a depressão. sim. Mulheres com depressão, muitas vezes, né, passam uma vida inteira sem olhar para isso. Sofreram um aborto e não precisa nem ser um aborto espontâneo, Tá consciente. vinculado, né? Tá perto, né? Esse que não foi visto, tá ali, de repente, perto da que seria sua mãe, né? Então, na E aí, constelação muitas também a vezes, gente tua vai mãe é ver uma. isso e também vai liberar, né? Então, é muito. Exatamente. Aí, às vezes, a mulher está numa depressão, está sempre naquela melancolia, na falta de algo. E foi só por quê? Porque não vivenciou esse luto, não olhou para esse filho abortado, né? Mesmo que tenha sido num aborto espontâneo. São N coisas, então, né? Esse assunto é um assunto bem delicado e, Sim, como a gente falou desde o início, né? É sem julgamento. E muitas vezes, por medo de julgamento, as mulheres acabam não
vivenciando os seus lutos, não dividindo, não compartilhando isso com outras mulheres, porque às vezes até no tu falar sobre isso, tu já está incluindo no sistema. Sim. Só que é muito comum as pessoas não quererem olhar para isso, né? Como se essa dor não existisse. E ela existe, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né, Val? Para não Acho deixar que essa é. nossa. Tu falou que ia falar mega dos preços, né? Que os valores a gente já falou Ah, desde sim. o início da live, né? Então falta falar os preços do nosso atendimento. Exatamente, né? O investimento para fazer com a gente, se for no grupo, é R$ 400. Tu escolhe um tema, tu constela e tu tem direito a participar como observador, né? De Isso. mais 4 constelações. Lembrando, para quem nunca participou de dinâmicas de grupo, que quando tu está num grupo, mesmo observando, tu acaba recebendo daquela egrégora. Até porque, vamos pegar esse assunto que veio hoje, tá? A gente está falando aqui sobre o aborto. Daqui a pouco vem a Mariazinha constelar com a gente, porque ela teve, né? Ela passou pelo aborto espontâneo, por exemplo, ela perdeu a criança e ela não vivenciou esse luto. E com o chamado dessa live, ela vem para a constelação. Quando a Eval, a gente faz a constelação dela e libera essa energia dessa criança abortada, se mais alguém ali no grupo também vivenciou isso ou tem isso na sua ancestralidade, a gente acaba liberando para todos. Então, o trabalho em grupo é um trabalho muito rico, né? A gente forma uma egrégora e todo mundo se beneficia. Já estamos fazendo com este investimento pequeno, porque ele é muito pequeno diante da grandiosidade do nosso trabalho, quem participou sabe disso, para que mais pessoas venham a conhecer constelação, né? Outra coisa, a gente tem esse objetivo de expandir mais esse nosso trabalho, que é um método que a gente criou, né? Associando nossas técnicas, nosso conhecimento. Então, essa é uma oportunidade. E caso tu nunca tenha feito uma constelação, mas essa live te chamou, vem assistir então uma constelação, né? Para participar como observador da constelação, é só R$ 50, né? E terceira forma, não, Mac e Val, eu quero, sou muito reservada, tenho um pouco de medo ainda, receio de como é isso, prefiro fazer só com vocês duas. Aí a gente cobra R$ 500 e constela no agenda, né, conforme a nossa disponibilidade e faz essa constelação, né, Val? Sim. E eu acho que a gente pode dar um presente aqui pro pessoal que assistir essa live, que é o seguinte, se tu já sofreu, né, um aborto, ou se tu sabe que tua mãe já teve um aborto, como seria fazer uma carta para esse irmão ou para esse filho, né? Reconhecendo, dizendo que tu vê ele, que tu sabe que ele faz, que tu tá incluindo ele no sistema e agradecendo, né? Sim, tá muito barato mesmo, né, Lu? E ainda são duas consteladoras, né? São duas consteladoras, duas facilitadoras de entidades, né? Então, Com né? técnicas diferentes, Com porque técnicas a diferentes. A Val desenvolve uma técnica, eu desenvolvo um outro olhar com outra técnica e a gente agrega. Então, assim, ó. E outra coisa, a gente trata a constelação familiar com muita seriedade, né? Exatamente. Não é uma coisa que tu possa brincar com o sistema de uma família. Porque quando tu abre um campo e não fecha ele, a pessoa pode sentir esses desequilíbrios. Isso eu falei na outra live e eu vou trazer aqui de novo. Se tu for constelar, mesmo que não seja comigo e nem com a Val, busca alguém que outras pessoas já constelaram, ou busca saber a formação desse profissional, né, a experiência, porque com isso não se brinca, né? É brincar com uma energia de toda uma ancestralidade, isso tem uma força absurda, tem uma influência direta na nossa vida, né, Val? É que a Porque gente já agora com observou pessoas que fizeram constelação de achar o campo aberto da pessoa. Então, isso aí pode quebrar com a vida da pessoa, né? Em vez de auxiliar, isso pode quebrar com a vida da pessoa. E a gente
é bem cuidadosa, né? A gente realmente. Damos assistência depois da constelação também, a pessoa Ah, pode nos isso é bem procurar no importante. privado, né? Conversar com a gente. A gente tem o grupo, a gente mantém esse grupo, né? Enquanto as pessoas tiverem vontade de estar ali no grupo. Não vou dizer que é vitalício, né, Val? Mas a gente não, por exemplo, a gente não tem interesse em fechar esse grupo nunca. Então, qualquer dúvida que venha a surgir, a gente está ali disponível a esclarecer. Sim, Porque eu acho que esse é o nosso serviço, né, Val? A constelação sistêmica, ela está a serviço da vida, né? E um exatamente. constelador, ele tem que ter muita seriedade ao trabalhar com isso. Ele tem que estar a serviço do cliente que está buscando ele para trabalhar, né, o seu campo. É Sim. uma Tem uma energia de gratidão muito grande, assim, nossa também com quem nos busca, né? Com quem forma o nosso grupo. E Porque quando nós a não gente somos só trabalha nós, nos né? Nós outros, somos toda a nossa ancestralidade, né? Então, até é uma coisa assim que eu hoje estava lendo, né, ainda sobre a live também, sobre aquele filme, que o título original do filme seria Oliveira, né? Que é em turco, a palavra é Oliveira. Então representa, né, uma árvore, né, com todos os ancestrais, né, com todas, né, as ramificações que a gente tem na ancestralidade da gente. Interessante. e tu trouxe isso da árvore, né? Daí vem aquela história que quando tu constela, porque o que que acontece, né? Quanto maior a copa da árvore, maior tem que ser a raiz, né? Porque se a Exatamente. raiz for fraca, não aguenta uma copa muito grande, um tronco muito Exatamente. grosso, né? Uma árvore Verdade. muito Verdade. imponente. Então, quando tu tá se constelando, tu tá fortalecendo as tuas raízes, né? Exatamente. E ao tu fortalecer as tuas raízes, tu tá já preparando quem vem depois de ti, E a né? gente né, que recebe a bênção dos nossos ancestrais e abençoamos os que vêm depois, né? Que nós somos as Exatamente. ancestrais do futuro, né? Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Então, como é grandioso a gente se curar, né? Porque a gente está curando toda né? A nossa árvore, né? Estamos, né, E eu acho que contribuindo com a nossa árvore, né? Colocando adubo, estamos, né? Deixando ela mais e, mui- forte. Uhum. E muitas vezes a gente busca. Eu, quando fui buscar a constelação, que eu me interessei, eu primeiro, né, constelei, participei de grupo de constelação e fui me apaixonando. E aí quis estudar a técnica e trabalhar com isso. A gente muitas vezes vai buscar para olhar para uma dor nossa, né? Mas essa dor nunca é só nossa. Ah, não. Ela já está no sistema. Sim, Ela a está, de dor é de repente, se apresentando de toda. uma outra maneira. E quando a Exatamente. gente cura essa dor, a gente às vezes não se dá conta. Quem vem em Constela não se dá conta do grandioso que é fazer isso. Porque tu tá libertando todo mundo que vem depois de ti de passar por essa mesma dor. Então, é nesse sentido que realmente a constelação ela tá a serviço da vida, né? É verdade. Mas eu fiquei sem voz, verdade. Como pode melhorar? Acho que é isso, Val. É, Gratidão a quem nos é grato. assistiu, gratidão a Val por, né, por estar aqui comigo nesse projeto lindo, nessa criação. E assim, ó, quem não pôde assistir presencial por causa da questão do horário que está trabalhando, gratidão a quem assistiu, né? A quem entrou aí. E tiver alguma dúvida depois, nos chama, né? Chama eu e a Val no particular. Inclusive, gente, eu vou dar o meu telefone aqui e vou pedir para que a Val dê o dela, porque o que que acontece? A última live, algumas pessoas só foram assistir no YouTube. E aí não sabiam como entrar em contato com a gente, porque eu falei a mesma coisa, entre em contato, mas não passei contato. Então, assim, ó. Depois tu pode colocar embaixo também lá no YouTube, né? De repente, contato. Ai, boa, boa. Tá, Né? então nem vou passar aqui, vou fazer isso para facilitar a vida de vocês. De qualquer forma, É, porque arroba as pessoas Maqueles vão ter Medeiros, dificuldade de anotar, né? mas de repente dá o teu arroba, Val. Arroba Val Machado Terapias. Isso aí, E gente. E o se telefone lá, gostaram, coloca o telefone dela, né? Você pode entrar em contato com tá, ela, vou né? Que colocar a lá. gente está trabalhando juntas, né? Então. E assim, ó, gostou dessa live? Sabe de alguma história a respeito de amor que pode contribuir na vida de alguém? Passa para essa pessoa, né? De alguma maneira, tu também vai estar contribuindo com o sistema dela, sistema familiar dela. E
como eu disse, né? Quem for ver depois, tem dúvidas, quer esclarecer alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente está aí à disposição para isso. Gratidão novamente, Val e Então, pessoal. tchau. Boa tarde para todos Tchau. vocês e até a próxima. Até.